Bom dia, paz de Cristo para a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, conta que Jesus foi orar sozinho em um lugar, enquanto os seus discípulos ficaram no barco, pois eles iam atravessar o mar da Galileia, e então um grande vento soprou contra o barco, contra o mar, e as ondas levaram o barco para longe. E Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas, e os discípulos do barco avistam aquela pessoa andando sobre as águas e eles ficam apavorados de medo. Até que Jesus diz: não temam, sou eu. E o final da história é um grande milagre, de Jesus acalmando o vento e o mar. Pense comigo, alguns dos discípulos que estavam com Jesus no barco eram pescadores experientes. Mesmo assim, eles foram surpreendidos pelo vento e grandes ondas que levaram o barco para longe. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história é que os vendavais da vida são assim. Chegam muitas vezes de surpresa, e mesmo que nós achemos que somos pessoas experimentadas, experientes nos problemas da vida, ou com bastante conhecimento naquela área do problema, muitas vezes ainda assim somos pegos de surpresa, somos levados pelo problema. Mas acontece que se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, uma hora ele vai aparecer, no meio do vendaval, no meio do mar agitado, e ele vai nos trazer livramento. No caso dessa história com os discípulos de Jesus, quando Jesus apareceu para trazer o livramento, eles ficaram apavorados. É natural. Primeiro, que eles já estavam assustados com a própria circunstância do mar. Segundo, nunca tinham visto alguém andando sobre as águas. E é assim também conosco, quando nós estamos apavorados pelo medo do problema ou pelo estresse que a própria circunstância adversa causa, nós temos a tendência de ficarmos cegos e não conseguir enxergar até mesmo Jesus, que está no meio do nosso problema para nos livrar. Mas o que Jesus estava fazendo nessa história era curando os seus discípulos do medo, da incredulidade e os acostumando a viver no sobrenatural. Todo verdadeiro discípulo de Jesus tem que estar acostumado com o sobrenatural, pois foi o próprio Jesus que disse: os sinais acompanharão aqueles que creem. E ele também disse: se creres, verás a glória de Deus. E Jesus deixou uma linda lição para os seus discípulos nesse caso e também nos dá uma grande lição hoje. Que não importa o problema, não importa a tempestade, não importa o mar agitado em nossas vidas. Tudo isso está literalmente debaixo dos seus pés. Não se deixe dominar pelo medo e pelo estresse das tempestades da vida. Creia que Jesus virá, andando sobre os seus problemas. Que Deus te abençoe com essa palavra, que ela produza mais fé no seu coração e que você saiba que Jesus ele está andando por cima dos seus problemas e que nenhuma tempestade da vida pode te tragar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.